Oi, pessoal, a gente está aqui em mais um Simplificando. Dessa vez eu vou falar com o Felipe Fogosi sobre o mercado de quadrinhos independentes. O Simplificando ele é patrocinado pelo site Ache Cupons, o mais fácil para você comprar, para você economizar e comprar feliz. O Felipe, vocês talvez já conheçam, é um rosto assim que vocês talvez já viram na Globo, ou na Record, no SBT, na Band, ou no cinema, ou no teatro. Só que hoje a gente vai falar sobre outra coisa, né? A gente vai falar sobre os quadrinhos. Então, Felipe, você pode assim complementar a tua apresentação e depois a gente entra no assunto do papo aqui. Bom, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês, com o Robson. Enfim, ele me convidou, né, para falar sobre esse lado de quadrinhos, do mercado de quadrinhos, que para quem, de repente, bom, quem não me conhece, eu sou ator, né, como o Robson falou, já tem alguns anos aí que eu trabalho, né, em várias mídias, vamos dizer assim, mas eu sou, enfim, cresci lendo quadrinhos, sou fã de quadrinho desde criança. Aí em 2015 eu lancei o meu primeiro quadrinho, que foi o Aurora, né, uma produção independente. Depois lancei o Comunhão, que em 2017, e ano passado lancei Um Outro Dia. Então já tenho três publicações. Esse ano vou lançar a quarta, que é a continuação do Aurora, chamada Caos. E nesse tempo todo eu aprendi muita coisa, né, em como fazer quadrinho, né, no mercado nacional, conheci um pouco desse mercado que para muita gente a pessoa às vezes só vê vê na banca ou vê na livraria, mas não sabe como é que se faz, né? Inclusive coproduzi um documentário chamado Traço Livre, que também fala exatamente sobre essa cena do mercado, né? Não só do quadrinho, mas assim de como de uns anos para cá esse universo geek cresceu muito no Brasil, né? Com eventos, você tem um mercado realmente muito grande assim de produtos que são relacionados a essa cultura pop, que a gente chama de cultura geek, né? Que Uhum. videogame, quadrinho, cinema, toy, né? Brinquedo, enfim, tudo isso que muita gente hoje em dia de ambos os sexos, várias idades, assim, né? Quer dizer, é um perfil bem amplo, assim, mas que consome muito essa cultura pop, né? Legal. E assim, o normal, né? A gente vê que a Marvel, a Disney, o Maurício de Souza, que também já é gigante há muitos Uhum. anos, eles conseguem produzir e colocar no Brasil todo, no mundo todo. Eles têm assim, quase todo o dinheiro do mundo para fazer isso e fazer um material com altíssima qualidade, mas assim, quem é independente não tem esses recursos, né? E assim, quais são assim, pra gente começar a mostrar os principais desafios, né? Se não for todo o desafio desse... Há muito, assim, o Brasil sempre teve grandes, eu vou falar especificamente de desenhistas, né, de quadrinho. Sempre teve. Eu, desde pequeno, você tinha outras publicações. Você tinha a revista dos Trapalhões, você tinha o mais recente, você teve da Xuxa, do Seninha, você teve, enfim, né, você Uhum. tinha várias publicações nacionais. Você tinha, bom, um pouco mais adulto, né? Você tinha o Chiclete com Banana, do Angeli, a revista Circo, enfim, né? O Laerte, Glauco, todo esse pessoal. Então você sempre teve meio que uma tradição, né? E muitos desenhistas nacionais que desenhavam para fora, como até hoje em dia você tem grandes Uhum. desenhistas, né, desenhando para Marvel, para DC e para outros títulos, né, editoras americanas, na Europa também. Então, mão de obra e talento você sempre teve. O que não tinha muito no Brasil era exatamente como você divulgar o teu trabalho independente, como você vender, como você distribuir. E isso tudo mudou muito pela internet, né? Na verdade, a internet foi um facilitador assim Uhum. para fazer com que a cena do mercado, quer dizer, não tinha nem mercado, né? Uhum. Mas que Sim. começasse a existir realmente, assim, muita gente pessoal mais da velha guarda, que às vezes queria ter um trabalho autoral, né? E
tem muita gente que não tem tempo, né? Porque a demanda é muito grande dessas editoras, né? Então, geralmente, quem trabalha para o mercado europeu ou americano, você consegue fazer um quadrinho com eles numa entre-safra, né? Como os que eu fiz, os meus 3, eu fiz com artistas que trabalham para o mercado, né, estrangeiro, mas que no momento entre um job e outro, eles conseguiram fazer comigo, né? Por exemplo, o Aurora, a continuação do Aurora, o Caos, né? Que eu vou lançar agora no final, acho que entre abril, maio, eu fiz já com um argentino, para você ter uma ideia. Eu fui buscar mão de obra, né, na Argentina, porque não consegui conciliar com nenhum artista, né, nem com o Leno Carvalho, que foi o artista de Aurora, nem que achava que precisava uma característica, né, uma próxima da história que eu queria contar. Então, mas isso você vê, é um facilitador, é um exemplo, né? Quer dizer, trabalhei o tempo inteiro, foi 1 ano de produção, 128 páginas, né? Assim, através da internet, né? Não conheci pessoalmente o artista, mas a gente foi lidando esse tempo inteiro através da internet. Então, o que é a internet? Além disso, por exemplo, o nascimento do crowdfunding, né? Do financiamento coletivo, isso ajudou muito. Por quê? Como você disse, né? É caro você fazer um quadrinho. Querendo ou não, você tem um mercado, né? Um pouco balizado pelo valor que, claro, você não dá para alguém aqui, no meu caso, eu escrevo, né? Eu sou roteirista e eu contrato, né? Eu contrato os artistas, tanto o desenhista quanto o colorista, muitas vezes o arte finalista, né? Que já para quem não entende nada, né? Muitas vezes ele faz o desenho e tem um outro profissional que vai fazer a arte final, que vai em cima daquele traço, ele vai dar volume, ele vai dar, né? Ele vai preencher as partes, isso ainda sem cor, né? Tem profissionais que já fazem os 2 trabalhos, ele faz o traço e faz a arte final, né? Mas muitas vezes você contrata um profissional que faz só a arte final. Hoje em dia, com também o desenho digital, né, que não é mais no papel, muita gente já faz direto as 2 coisas, né? Mas aí, por exemplo, a cor é uma outra etapa, né? Que você pode fazer ou não. Se o teu quadrinho pode ser preto e branco, como no caso, por exemplo, Comunhão, como é um suspense com terror, eu quis fazer preto e branco por 2 motivos. Um, para homenagear os quadrinhos de terror dos anos 60 e outro para, de certa forma, quando é preto e branco, você alivia um pouco, né? Não mostra o vermelho do sangue. Tem umas coisas de técnica que não fica tão pesado assim, né? A história, né? Mas só para o pessoal ter uma noção da qualidade do desenho, né? Enfim, é muito bonito. Então, dependendo da tua história, do que você quer contar, o PB, inclusive os puristas acham até melhor, né? Porque acham que, enfim, é o desenho mais puro, enfim. Mas, então, o crowdfunding, né? Isso ajudou alguém como eu, no caso que eu tenho que pagar o artista, né? Você paga por página, né? Por página. Então, se são as minhas histórias, como são todas, eu adapto roteiros que eu escrevi para o cinema, né? Eu sou formado em cinema, ou cinema ou teatro, né? No caso, um outro dia foi uma peça que eu escrevi que eu adaptei, né? Mas, enfim, eu tenho que pagar a página. Então, as minhas histórias são longas, né? Você tem quadrinhos com... Você, na verdade, você pode ter história de 16 páginas, de 32, de 64, né? As minhas, como são mais longas, são todas com mais de 100 páginas, 112, 128, enfim. Então, custa caro você pagar página por página, né? Então, isso só de produção. E depois você tem também um profissional que vai fazer o fechamento, que a gente diz, né? Vai fazer toda a parte gráfica de diagramação, enfim. Depois você tem o profissional que faz o balonamento, que é exatamente, né, pegar e desenhar os balões e fazer as onomatopeias e isso tudo antes de ir para a gráfica, né? Então essa mão de obra toda custa caro, né? Em média, eu gasto, difícil gastar menos de 20 mil reais, assim, entendeu? E depois você tem a parte da gráfica, isso só de produção, né? Que também depende da tiragem que você vai fazer.
Depois você depende da distribuição, que no caso dos quadrinistas independentes, talvez seja a parte mais difícil, porque, né, como eu disse, talento não falta, a gente já tem uma tradição agora, né, dos últimos anos já tem um público que ainda bem que já acredita, né, porque no começo, ainda mais no Brasil, né, com a crise ética que a gente passa, né, até as pessoas a confiarem na questão do, poxa, eu vou patrocinar um trabalho artístico com antecedência, sem saber se o cara vai, né, mas claro que conforme você vai fazendo um trabalho, a pessoa, você cumpre, você entrega para a pessoa aquilo que você prometeu, as chances são de que no próximo trabalho ela vá contribuir de novo, colaborar de novo. Então, é importante isso, cada um vai fazendo a sua base de fãs, de colaboradores, né? Em cada projeto o pessoal novamente te apoia ou não, enfim, pode não gostar daquele tema específico, mas a ideia é você exatamente formando uma comunidade, né? De gente que vai te seguindo conforme você vai fazendo os seus novos trabalhos, né? E hoje em dia você tem algumas ferramentas aqui no Brasil, né? Isso lá fora também tem. E é importante você tentar fidelizar esse público, né? De fazer com que eles realmente te acompanhem, né? E nos novos projetos, porque é isso, é o pessoal que literalmente vai te patrocinar, né? Para você, pelo menos o teu custo, né? Na verdade, a ideia exatamente eu acredito que a maioria das pessoas também, você não tem lucro nessa fase, você tenta reduzir o máximo possível do teu orçamento para, né, a ideia é quanto menos dinheiro você precisar, mais fácil vai ser a meta, né, de você bater, enfim, de você conseguir produzir o teu material. Então, assim, essa é a primeira etapa, né, de como você consegue. Então, hoje, muita gente, não só quadrinho, né, tem gente que faz crowdfunding para produto, para jogo, para, né, cinema, teatro, enfim, para engenharia, para milhões de produtos. Mas o conceito é muito interessante, né, tem funcionado. Então a gente chega na segunda parte, que é isso, você tendo, né, o trabalho, tendo concluído o trabalho, aí a segunda parte, que talvez seja o que, né, o que eu sinto também pelos colegas, né, é esse problema da distribuição, né, ainda mais com a crise das editoras que a gente vem passando, né, o mercado editorial está em crise, muito também pela internet, pelas novas tecnologias. Você tem hoje sites como a Amazon que, de certa forma, gera uma concorrência quase que desleal com quem tem que pagar um ponto físico, né? Tem que pagar aluguel, tem que pagar funcionário, e muita gente se habituou a comprar online, né? Então, mas ainda, claro, né, as bancas, eu consegui colocar o Aurora e o Comunhão nas bancas, né, ter uma distribuição nacional. Eu achei que foi importante tentar alcançar as pessoas em cidades menores, fora do eixo Rio-São Paulo. O Aurora foi muito bom, no Comunhão já não foi tanto, eu já senti, eu já estou pensando na minha estratégia de como eu vou fazer com o lançamento do Caos, né, que é o meu próximo, se vale a pena eu colocar na banca. Eu ainda acredito que, de repente, fazer uma tiragem menor, mas eu ainda acredito que eu acho que, não sei, talvez por eu ter crescido comprando na banca, essa é uma... Mas vamos ver, acho que vai ser minha última tentativa em colocar em banca para ver se realmente vale a pena, né? É que tem pouca banca também em algumas cidades, assim, aqui na minha, em Joinville, Santa Catarina. Não vejo mais banca, praticamente. O que eu vejo mais quadrinho, assim, surpreendentemente, no mercado. Então, ao lado do caixa ali tem os quadrinhos. Sim, mas banca mesmo é bem raro. Deve ter umas 2 na cidade. Uma cidade grande. Então, mas é verdade, não, essa questão de supermercado, de repente, é uma alternativa, né? É ótimo, né, que de repente os quadrinhos, além daquelas revistas de tabloide, os quadrinhos também possam começar a entrar né, pro grande público, né? Só que é um pouco difícil de você acertar o público que é muito amplo, né? É um público bem... não tem um target, né? Apesar que a banca também, a princípio, não teria um target, né? Ela vende todo tipo de coisa, mas, de certa forma, é um ponto de venda que não depende só de publicação como a banca, né? Ele, na verdade, vive de outra coisa e você tem um espaço ali que você pode utilizar, então, o que é interessante.
Mas, novamente, você tem, a princípio, dois grandes recursos, né? Que são os eventos, né? O Brasil já está tendo um calendário grande de eventos, né? No Brasil inteiro, claro, com vários tamanhos, né? Várias proporções e importâncias diferentes. Você tem o maior evento hoje no país, que é anual, que é a Comic Con Experience, né? Que ocorre todo em dezembro, né? Eu participei de todos desde 2014, né? Então realmente é muito grande, vem gente do Brasil inteiro aqui em São Paulo, é muito bacana. Mas você tem eventos menores também, muito bons, como o Anime Friends, você tem o Guia Festival dos Quadrinhos, eu já fui para alguns outros estados também, né? Quer dizer, daí tem que ter um convite, né? Para você poder ir. Mas é isso, quer dizer, então é muito bacana você ver, mesmo não só nas capitais, em cidades, né, menores, mas que tá fomentando, né? Eles estão vendo que realmente tem um público, né? Porque hoje em dia, quando eu era adolescente ou criança mesmo, tinha essa coisa do nerd, Uhum. era muito o menino jovem, né, de uma faixa etária. Hoje em dia, todo mundo tem o seu, até pelos filmes, né, que popularizaram muito a questão dos super-heróis, os filmes da Marvel, da DC, mesmo na televisão, na TV a cabo, nos seriados, né, no Netflix. Uhum. Então, hoje em dia, tem muita gente que, a princípio, né, não conhecia quem é o Demolidor, quem é né, Uhum. a Jessica Jones. Hoje em dia, conhece através, né, da Netflix, por exemplo, e fala, não, bacana, de repente eu vou acompanhar, vou conhecer mais, e Uhum. disso a pessoa, vai ter um evento geek na minha cidade, eu vou. E daí ela compra um quadrinho pela primeira vez. De repente, muita gente comprou comigo, falou para mim, não, olha, é o primeiro quadrinho que eu estou comprando, né? Até, de repente, por ter me visto né, na televisão ou outras coisas, mas vou conhecer o seu trabalho, e daí no ano seguinte volta para comprar o próximo, falo, poxa, gostei, e daí, então eu vejo, né, pessoalmente, uma das coisas, claro, o meu prazer distribuir, né, fazer com que as pessoas leiam aquilo que eu escrevi há muito tempo e dividir com as Uhum. pessoas, mas formar público também. Eu me preocupo muito com isso, assim, então procuro participar o máximo possível dos eventos, claro, né, conciliar com as minhas os outros projetos, minha agenda, mas é isso, é leitura, né? Quer dizer, a gente está nesse tempo cada vez mais com Kindle, né, com tablet, né, e com tanta coisa competindo, né, junto, mas eu acredito ainda que a leitura física, né, é muito prazerosa, assim, você tem uma coisa Diferente, né? tátil, é, então, assim, quer dizer, a internet, ao mesmo tempo que ela está matando, de Uhum. certa forma, né, é uma concorrência forte, né, ela abre outros caminhos também, né, e você tem que buscar nessas novas possibilidades se enquadrar, né, e tentar acompanhar, né, eu vendo muito, né, inclusive para quem está assistindo, Uhum. quem quiser, eu tenho a página do Aurora HQ no Facebook, onde eu concentro, né? Eu abri a do Comunhão, mas aí eu falei, cara, se a cada quadrinho novo eu for Acabei. criar uma página, vai ser difícil, né, de eu administrar. Então, meio que eu Uhum. concentrei na página do Aurora HQ, que é fácil, é só entrar no Facebook. Então, eu tenho vendido muito diretamente para as pessoas, né? Eu mando pelo correio autografado e já mandei para vários países, né? Já mandei para o Japão, para a China, para a Alemanha, para o México, para os Estados Unidos, né? Então, isso é muito Uhum. bacana. Então é isso, quer dizer, esse é um pouco, né, do universo do que tá, e ainda está em construção, né? Ainda a gente, né, como você citou, o Maurício de Souza, que é o exemplo mais bem sucedido, vamos dizer assim, de alguém que meio que do nada começou e criou um Uhum. império, né? Sim. Internacional, né? Que é muito bacana. Mas você já tem muita gente sendo reconhecida lá no mercado estrangeiro, né? Você tem autores brasileiros que ganharam prêmios lá fora, como o Will Eisner, que é o Oscar do quadrinho, né, nos Estados Unidos, e na Europa é Angoulême, que é um prêmio francês. Você tem brasileiros que ganharam ambos os prêmios, né? Então você tem muita gente fazendo muita coisa de qualidade, de gêneros diferentes, assim, mais autoral ou mais
ou cartoon, que a gente chama, ou anime, né, mais do mangá, que lembra, né, o estilo oriental, japonês, quadrinho erótico, quadrinho infantil, ficção científica, quadrinho religioso. Quer dizer, você tem, na verdade, você tem uma gama enorme, como o cinema, né? Você tem qualquer mídia, né? Então, eu falo muitas vezes para as pessoas, né, que tem gente até do mercado publicitário ou do meio artístico que nunca leu um quadrinho, né? E que eu falo, olha, é uma mídia, né? É uma mídia como qualquer outra mídia que tem seus gêneros, seus subgêneros, né? Seus diferentes estilos, suas linguagens diferentes. Você tem um quadrinho, né, filosófico, você tem um quadrinho de terror, gore, enfim. Né? E eu acho isso muito interessante porque você consegue atingir, né, muita gente. Mas é isso, é esse prazer de... Eu falo que o quadrinho ele fica entre a literatura e o cinema, porque ao mesmo tempo que ele tem uma linguagem visual, né? Eu falo que não é audiovisual, porque não tem som, Sim. mas você cria na tua cabeça, né? Mas é uma narrativa visual, né? E o mais legal é que no quadrinho você controla a narrativa, a velocidade, né? Se eu quiser ficar olhando ali uma página 5 minutos, apreciando os detalhes, eu fico, né? Eu volto, eu ando, né? Então ele de certa forma te engaja mais do que não, imagina, eu, né, sou ator, fiz faculdade de cinema, amo cinema, TV, mas querendo ou não, o quadrinho você interage mais assim, né? Como do que se você estivesse assistindo um seriado, um filme, né? E com a mesma questão da narrativa, né? Enfim, do apelo visual, você tem e não é à toa que por isso enfim, você tem diversos exemplos de seriado e TV, desde Walking Dead até, enfim, tem milhões de coisas, né, que são adaptadas de quadrinho né, Old Boy, tem muita coisa, né, tirando, né, além dos filmes da Marvel, né, de super-herói, que são obviamente, né, adaptações. Das suas 4 histórias, 3 foram crowdfunding e uma foi via editora, né? Isso, o outro dia eu fiz, e foi meio que uma experiência que eu fiz com uma editora chamada Lion Comics, né? Que você tem uma tranquilidade maior no sentido né, de não ter que cuidar de todo esse processo, né? Apesar de eu até ter indicado os artistas, né? O Leandro Casco que fez a arte, o Vitor Uchoa que fez as cores, né? Eu que indiquei, são amigos pessoais, né? Mas toda essa parte de venda, né? Aí eu não tenho que correr atrás, como no caso dos que eu faço, né? Legal que tu vê os dois mundos, né? Então, tu vê assim, que tu, como independente, você é teu próprio editor. Então, tem que correr atrás de tudo e cada etapa e depois ainda vender. Sim, tu também é tua própria equipe de marketing, né? De vendas e comercial. Na verdade, sou eu, né? Não tenho equipe, né? Mas quer dizer, é aquela coisa. Eu comecei, na verdade, como um hobby, né? E o meu desejo era contar as histórias que eu tinha, né? Quer dizer, enfim, todos nasceram como roteiro de cinema, né? Que eu há alguns anos estava na gaveta e não tem graça, né? Você escrever e não conseguir não chegar nas pessoas, né? Você não conseguir compartilhar. Então eu pensei, poxa, se todo mundo adapta quadrinho para cinema, por que eu não, de repente, não consigo fazer o inverso, né? Sim. Só que eu não sabia exatamente como produzir, né? Eu não sabia o caminho das pedras. Então, a primeira vez que eu pensei isso foi em 2009, né? Em adaptar. Só que eu ainda exatamente não conhecia, até que ao longo dos anos, né? Um amigo foi falando com outro, foi me indicando outro, até que eu consegui conhecer algumas pessoas onde eu tive acesso fui aprender, né, literalmente, como eu aprendi muito com a Aurora, né, na época eu fiz em parceria com o Kleb Júnior do Instituto dos Quadrinhos e contratei, né, meio que mais fui aprendendo assim escolher o artista, ver o portfólio, fazer layout, quer dizer, toda essa etapa de produção aqui como eu falei, como as minhas histórias são longas, em média
tirando o tempo que eu levo para escrever o roteiro, em média de produção, pelo menos um ano, né? Para produzir um ano e meio, em média, para fazer um quadrinho, né? É a experiência que eu tenho tido. Então, mas é isso, é muito gostoso, né? Assim, para mim, antes eu frequentava os eventos como leitor e como comprador. Tem, né, um espacinho muito legal também de ter contato com o público, de ter contato com as pessoas, né? Então é um lado B, vamos dizer assim. Mas é gratificante. Não, exatamente. Me dá muito prazer, assim, né? E é aquela coisa, quando você vê, de repente, eu já vou estar com 4 publicações, né? Já colaborei com outros, né, outras coletâneas, vamos dizer assim, também. Já escrevi literatura mesmo, conto, participei também de uma edição, né, de contos e, enfim, a gente vai fazendo, né, assim, né, não sei, né, aonde houveram algumas sondagens, já me conversaram comigo algumas produtoras de repente comprar os direitos para adaptar para o cinema, né? Agora, ano passado saiu o Doutrinador, né? Foi a primeira adaptação. Você tem um outro do Quintanilha, que foi o Tungstênio também, que daí já é uma linha mais autoral, mas enfim, você já teve, né, houveram 2 longas baseados em quadrinhos. Eu tenho um amigo meu, o Gabriel Arraes, do Necromorphos, que também vendeu os direitos, né, do seriado dele, enfim. Então, a gente está vendo que o que já acontece nos Estados Unidos há alguns anos, né, de o pessoal dos grandes estúdios, né, de terem descoberto os quadrinhos, agora aos poucos está começando a acontecer no Brasil também, né? Então a gente espera que em breve, né, muita coisa boa, né, que está nos quadrinhos, de repente, porque querendo ou não, na tela não adianta, né? Você atinge mais gente, né? Você, né, ainda mais hoje em dia com smartphone, quer dizer, qualquer, né, device, assim, as pessoas veem em qualquer lugar, né? Sim. Então você tem uma capilaridade muito maior, né? Você pulveriza, né, aquilo no Brasil inteiro e de repente até fora do país, né? E tem problemas também que no Brasil a quantidade de analfabetos funcionais é gigante. Exato. A gente vê umas estatísticas de gente que sai da faculdade e ainda não sabe compreender um texto corretamente. Apesar do quadrinho ter imagem junto, nem todo mundo consegue acompanhar, né? Infelizmente. Além de dificuldade com leitura, dificuldade com entendimento, com interpretação de texto, né? O que, enfim, é trágico, né? Mas, por um lado, é isso também. Né, o fato de você... Eu falo, né? Quer dizer, na verdade, tem um amigo que fala: você quer, né, que teu filho fique longe de drogas, dá quadrinho, né? Quer dizer, na infância. Você já incute na criança um excelente hábito, né, de ler, entendeu? Da leitura e dos quadrinhos. Muitas vezes você acaba partindo para a literatura mesmo, né? Assim, né? Então, e as duas coisas andam paralelas, né? Sim, até porque se ele entrar no mundo dos quadrinhos, na nerdice, ele não vai ter dinheiro para droga, ele não vai ter dinheiro para porcaria nenhuma, porque Exato, vai consumir todo o dinheiro. Não, e geralmente é uma coisa óbvio, né, muito saudável, assim, né? Quer dizer, você vai, o cara e fomenta a cultura, fomenta o estudo, fomenta, né, a pesquisa. Eu acho que você gera uma curiosidade, né? Você fica um jovem curioso, uma criança curiosa em conhecimento, adquirir conhecimento. Quando não, de repente, realmente estimular a criatividade, né? A pessoa parte para querer desenhar, né? Parte para uma, né? Enfim, hoje em dia você tem, né, esse universo enorme aí de possibilidades. Então, eu acho muito positivo, né? Muito positivo, assim. Até se for pensar que muita gente foi alfabetizada com quadrinhos, né? Com Turma da Mônica, sim, com certeza. Com o Mickey, com o Tio Patinhas ali. Eu antes de conseguir ler realmente, meu pai já me dava gibi, né, que a gente dizia quadrinho, né? Então eu já acompanhava, já seguia a sequência e decifrava uma coisa ou outra, né? Mas
mas desde, né, da minha alfabetização, eu lia muito quadrinho, assim, né? Lia realmente a gente tinha um ritualzinho que era aos sábados ia à feira e daí, né, da feira passava na banca para comprar, né, os lançamentos da semana ali. Então, aquilo toda semana eu estava, né, eu tava lendo coisa nova, estava descobrindo coisa nova. Eu acho isso importante, né? Porque você realmente cria o hábito, assim, né? E, inclusive, mais tarde, né, uma das coisas que me fizeram falar bem inglês, né? Eu tinha inglês na escola, fazia escolinha, mas exatamente foi começar a comprar quadrinho em inglês, entendeu? E cada vez que eu não entendi uma palavra, eu ia no dicionário procurar. Então, me ajudou muito, né, o fato de comprar quadrinho em inglês para, né, para estimular. Isso daí já é um pouquinho mais entrando na adolescência, assim. Sim. Tem também a questão do... Eu vi no teu documentário lá no Traço Livre, a quantidade de pessoas envolvidas no processo. Eu fiquei impressionado até com a criação de fontes. Até comentei no LinkedIn lá de um rapaz que tinha publicado. Meu, até esse detalhe, né? Como que a fonte expressa, assim, Total. a comunicação adequada que o autor quer. Assim, quais são, assim, até pra gente lembrar o público, né? Não necessariamente lembrar, mostrar para o público quais são as pessoas envolvidas, assim, os profissionais envolvidos na produção de um quadrinho de ponta a ponta, assim. Olha, você tem... varia muito, né? Porque você pode ter um artista que faça tudo, né? Você tem artistas que ele, do começo ao fim da linha vamos dizer, de produção, ele é o responsável, né? Agora, por exemplo, o Maurício de Souza, né? Ele tem ali, se você pegar uma revista do Maurício, for ver ali no expediente, né? Os créditos, você vai ver que tem vários profissionais, né? Então, você tem primeiro o roteirista, né? Que é muitas vezes você pode até ter o cara que cria a história, né? Que cria o argumento e que ele não faz o roteiro, ele tem a ideia. Depois, então é o escritor, é o roteirista, é o criador. Daí você tem o roteirista, você pode ter. Né? No meu caso, eu faço as duas coisas. Depois você tem muitas vezes alguém que faz o layout, que é a estrutura, né, dos quadros, da narrativa que o desenhista vai fazer. Talvez o desenhista faça isso, mas às vezes você pode ter um profissional que faça isso. No caso, eu faço, né, o layout das minhas histórias, porque eu sei a forma com que eu quero que a história seja contada. Aí você tem o desenhista, que exatamente ele vai fazer o desenho em si, o traço. Né? Depois você tem o arte finalista que eu falei, que é quem vai passar, né, a tinta preta, vamos dizer, em volta. Parece simples, mas não é simples, né? É o cara que ele vai dar volume, né? Ele vai dar todo aquele efeito de tridimensionalidade, de profundidade, né? Ele que é o responsável por isso, por um acabamento. Depois claro, se o teu quadrinho é preto e branco, você não precisa. Agora, se é colorido, você vai precisar de um colorista, né? De alguém que vai fazer as cores. Depois você tem um profissional que vai fazer o letreiramento, que a gente chama, que exatamente é fazer os balões. Ele vai desenhar os balões e tem uma arte também, né? Onde nesse quadro, onde que eu vou colocar, porque onde coloco o balão eu escondo a imagem. Então eu tenho que saber equilibrar, às vezes eu posso matar uma imagem ali bonita se eu colocar o balão em cima de uma expressão, de alguma coisa importante, né? Ele vai fazer a fonte da mesma forma que na publicidade, né, numa parte de logotipo, né, você tem diversas fontes. A fonte vai expressar nela, né, alguma informação já. Então tem gente que faz fonte manualmente para quadrinho, né? Isso é importante. Vai fazer as onomatopeias também. Então tudo que é signo visual, né, que vai te passar qualquer tipo de informação. E depois você tem a pessoa que vai fazer a diagramação, vai fazer o fechamento da revista, e você tem, por último, o editor, né, que no caso se é
como eu disse, é uma pessoa só que faz, né, que ele faz todas as etapas, ele também é o editor, ele que vai editar. Mas se é de uma gráfica, de uma editora como a que eu fiz, por exemplo, no outro dia, a Lions, então é o editor do selo, né, ou da editora, que vai ser o responsável por essa parte, já deixa de ser a parte de produção, né, criativa, vamos dizer assim, que daí é isso, é gráfica, é distribuição, né, toda essa parte, enfim. Muitas vezes o editor, ele também, ele é a pessoa que contrata os artistas, ele seria meio que um produtor, vamos dizer assim, no cinema, né? É a pessoa que cuida, tanto supervisiona um pouco a parte artística e criativa, mas também a parte financeira, a parte de produção, com a parte comercial, né? Você é roteirista, é mais normal o roteirista ser a pessoa, o profissional independente que cria um quadrinho ser o roteirista, ou também tem desenhistas que depois, assim, a pessoa tem ideia do que ela quer de desenho visual e procura alguém para, assim, até argumento e desenho, procura alguém fazer história. Assim. Na verdade, não tem uma regra, né? Você tem de tudo. Tem gente que já me procuraram, desenhistas, né? Falando assim, poxa, eu desenho e tal, mas eu tenho até uma ideia, mas eu não sei como escrever. Porque parece fácil, mas você construir uma narrativa, né? Uma boa narrativa não é fácil também. Então, assim, exige uma expertise, né? Um conjunto de informações ali, talento, enfim. Então, você pode ter, como no meu caso, que eu, por exemplo, não tem muitos no Brasil como o que eu faço, tem alguns, né? Que são roteiristas e que fazem ou parcerias, né? Que às vezes tem um amigo que é o artista e fala, olha, eu entro com o meu trabalho, você entra com o seu, a gente racha os custos e racha o lucro. Topo, então vamos. No meu caso, eu ainda não aconteceu isso. Até gostaria, até já convidei, mas como eu falei que as minhas histórias são compridas, muitas vezes o cara tem que se dedicar 10 meses, um ano, e às vezes fica difícil. Ele, né, o artista fala, olha, né, eu topo, mas... Então, assim, eu até já falei com gente que falou, não, de repente vamos ver quando eu consigo conciliar com, né, de repente ele continua desenhando para publicação, né, ou pro seu, e achem tempo para... Aí vai demorar um pouco mais, porque a pessoa vai estar full time ali no meu projeto, mas enfim. Então, você tem milhões de formas, quer dizer, no meu caso, eu faço layout, tem gente que também não faz o layout, tem roteiristas que entregam o roteiro e o desenhista faz o layout. Num outro dia, eu não fiz o layout, eu sugeri, mas como eu conheci o artista, né, então a gente estava em contato, alguns momentos ele falava comigo, a capa, por exemplo, a ideia é minha, eu sugeri, o logo, várias coisas eu dei não foi totalmente como em algum, principalmente quando é editora grande, como Marvel e DC, o trabalho é muito separado mesmo, cada um faz a sua área e não tem muita interlocução entre as pessoas, né? Mas eu não sei como foi até por um lado um exercício bom de meio que desapego, né? No outro dia como eu conheci o artista, eu confiava no talento dele, né? Era um cara que eu tinha indicado, eu não, né? E eu fiquei satisfeito com o resultado, assim, eu achei que ficou muito bom, muito bonito, né? Mas tem outras histórias que eu meio que eu quero ver um pouco aquilo que eu vi na minha cabeça quando eu estava escrevendo, tem uma coisa que a gente chama de uma criatividade imagética, né? De você já ver a imagem, né? Então, claro que depois o artista, obviamente, ele vai contribuir, vai dar todo o seu talento e sua leitura, mas meio que eu também procuro alguém com que eu possa ter esse diálogo aberto e falar assim, olha, a gente vamos chegar junto num resultado aí, né? Eu passo muita referência, né? Isso é uma coisa que eu meio que desenvolvi sozinho, assim, eu crio um banco de imagens, assim, de referências para o artista, para ele ter mais ou menos o que eu tenho na cabeça, desde personagem, de figurino, de locação, de roupa. É uma coisa que eu trouxe um pouco
do audiovisual. Uhum. É o que a gente chama de pré-produção, né? Meio que eu faço uma pré-produção Uhum. para o artista saber o que é aquele universo. Talvez ele não saiba, né? E não imagina, né? É o que eu digo. Se na folha de papel se descreve uma árvore, você Uhum. tem milhões de árvores, né? Pode ser uma palmeira, uma macieira, coisas totalmente diferentes. Então eu procuro dar para o artista, né, um norte, assim, de falar assim, olha, é isso que eu, né, faço, por exemplo, cada personagem, eu pego 5 ou 6 imagens de pessoas, geralmente de atores, assim, mas Uhum. diferentes, mas que tem um biotipo parecido, que tem uma imagem próxima para ele, né, construir mais ou menos o que eu estou imaginando ali. Então, isso. E para mim é um grande barato, que é um processo criativo mesmo, longo, né? E eu tenho muito prazer nessa fase, assim, do trabalho, né? Que depois que quando está pronto, né? Assim, é um alívio, né? Imagino. É uma baita conquista, assim, mas ali tá pronto, né? Você, né? A partir do momento que vai para a gráfica, acabou, né? Não dá Pode para mexer. respirar, assim, um pouquinho. É. E não dá para dizer o que é melhor, né? Botar assim, numa editora ou você mesmo, porque é muito particular, né? Tem história que tu quer que esteja assim, daquele jeitinho e pronto e... Então, eu não sei, essa experiência, né, do outro dia da Lions foi boa. Uhum. Talvez exatamente porque eu tive uma proximidade com os artistas e, por exemplo, na cor, teve momentos que eu pude chegar, né, para o Vitor, que é um parceiro, e falar, cara, esse quadro aqui tá um pouco saturado demais, ou vou mudar, ou até mandava uma imagem também. Então, assim, eu não tive tão em cima quanto nos outros, mas eu dei uma supervisionadinha, assim. É, mas, para mim, o grande prazer é exatamente depois que o leitor Uhum. lê e quando ele entra em contato comigo e Uhum. quando eu vejo que deu para estabelecer ali uma linha de comunicação, entendeu? Que aquilo que eu queria falar, ele entendeu, a maioria das vezes sim, ou não, ou até teve uma interpretação que vai além daquilo que eu imagino, né? Porque é muito pessoal, Sim. mas isso eu acho um grande barato e com a questão das redes sociais também é muito Uhum. fácil hoje em dia as pessoas entrarem em contato com você, né? Te dar esse feedback, assim. Mas para mim realmente é, quando para mim fecha o ciclo, assim, Uhum. né? Poxa, e o que eu acho que imagino que seja para qualquer artista, né? Em qualquer mídia, né? Se você faz teatro também, você está na peça, o teu prazer é que as pessoas assistam, né? Ou filme, ou TV, o que seja, né? E que tenha, né, uma reflexão posteriori, né? Que Uhum. aquilo, claro, né? Eu acho que qualquer obra tem que divertir, né? Sim. Porque senão é um tratado né? Uhum. É um TCC, né? Não Sim. então tem que divertir, mas eu acho que também tem que emocionar, Uhum. de preferência que provoque uma reflexão, entendeu? Uhum. Então, eu tento, né? Eu pelo feedback que eu tenho tido, eu acho que eu tenho conseguido. Então, ao mesmo tempo que as pessoas se divertem, que se emocionam, mas alguma coisa tem ali para elas refletirem, para levantar questões, né? Então, é muito isso, assim, fazer com que realmente as pessoas tenham informações novas, né? Claro, por exemplo, o Aurora é uma ficção científica com muita ciência, ciência mesmo, né? Eu pesquisei bastante sobre astrologia, sobre física, sobre medicina, tem teoria da conspiração, tem sociedades Sim. secretas, né? Para ser divertido, mas Uhum. eu conto, por exemplo, tem uma história interessante que numa CCXP, uma química aqui de São Paulo da USP, né? Química mesmo, né? Ela veio conversar comigo, falou, olha, ano passado eu comprei o Aurora, eu li e daí, poxa, eu vi que você cita um equipamento de laboratório que chama ciclotron, né? Uhum. Ela perguntou, como é que você sabe, né? Porque eu Uhum. falei, ué, eu sou ator, mas não sou burro, né? Eu pesquisei, né? Então, esse feedback eu acho legal, né? Ela falou, poxa, mas realmente, né? Enfim, claro, né? Que daí eu extrapolo para o fantástico, né? Sim. Mas, então, eu tenho esse cuidado da pesquisa, né? No outro dia, por exemplo, eu já abordo aqui a questão de drogas, né? Do uso de drogas, Uhum. dos perigos, que isso, mas de uma forma também divertida, metafísica, assim,
é um jovem que se encontra com a morte e ela leva ele a fazer a revisitar o passado dele em todos os momentos decisivos, assim. Uhum. Então, também tem muita gente falando que, poxa, deveria até virar um livro didático, assim, porque é uma leitura que, de repente, a galera que está aí né, saindo da adolescência, entrando na maioridade, que com certeza vai se deparar com esse conflito, com esse questionamento, né? Porque eu coloco isso pela visão do protagonista, né? Ele que toma as decisões, então não é ninguém falando de fora, né? Sim. E o Comunhão é um suspense com terror psicológico, com muita ação, aí já com um pouco de gore, decapitação e tudo, mas a brincadeira é exatamente como você sobreviver e como você ser resiliente e superar o mal, né? O mal mesmo, assim. Então, cada um é meio que de um gênero, mas, né, com propostas diferentes, né, com estilos diferentes, artistas diferentes, mas eu não sei, né? Espero daqui a alguns anos que eu possa olhar, ou enfim, que isso, claro, demora, né? Tudo tem um tempo natural, né? Mas eu estou feliz, né? Porque já tem gente que tem lido, né? E tem conseguido ver que meio que tem uma voz meio que tem uma identidade, né? Que é isso, que tem uma voz própria ali, né? Uma voz própria, independente dos quadrinhos diferentes. Então, é interessante que esse ano, assim, alguns leitores que compraram o Outro Dia nos eventos que fecharam no passado, que esse ano começaram a postar nas férias e tudo, falando assim, poxa, que legal, né? Que leram os 3, né? E falaram assim, muito bacana, né? Os quadrinhos e começa a aparecer assim, né, uma linguagem, né, um estilo próprio, assim, né. Quanto tempo, assim, digamos que lance o Caos agora em abril, maio, quanto tempo que levou, assim, do começo, que você começou a escrever história, ou até antes, né, assim, na tua pesquisa, até ter a entrega, assim, para uma pessoa lá na casa dela? O Caos, eu comecei a escrever, eu lancei o Aurora em 2015, se eu não me engano, acho que foi outubro de 2015. Logo em seguida, na virada do ano, no começo do ano, eu já comecei a escrever a continuação, né? E eu acho que eu terminei em 2016, eu não lembro exatamente, mas acho que foram uns 3, 4 meses, porque eu já tinha construído, né, o universo no Aurora, então não precisei de tanto tempo assim para, né, criar. Mas daí eu queria lançar um outro quadrinho e um e outro. Foi quando eu comecei a entrar na produção do Comunhão, né, que foi o que eu lancei em 2017. Então eu escrevi né, eu deixei parado o roteiro, produzi o Comunhão, que também, né, demorou um tempo e tal. Até eu fiz, né, o crowdfunding, até fazer o crowdfunding e tudo. Produzi o Comunhão, lançar o Comunhão. Aí eu retomei o Caos. Né, e daí comecei esse processo de procurar artista, né? Então, eu acho, bom, se a gente levar em consideração de 2016, eu vou lançar esse ano, então basicamente 3 anos, assim, né? Se eu não tivesse lançado o Comunhão ali, né? Não, ia ter sido mais rápido, mas de qualquer forma, como eu disse, tem esse tempo do desenhista. A partir do momento que eu finalmente consegui achar o desenho esquiço, também pode demorar. E me levou um bom tempo, porque nesse tempo também eu meio que ficava de olho, falava né, ia falando com pessoas, procurando desenhistas, mas pode levar 6 meses, não sei, pode levar tempo até você achar um desenhista, né? Que enfim, que ao mesmo tempo você goste e que a pessoa esteja disponível e que tenha um valor compatível àquilo que você pode pagar, né? Sim. Em média, eu acho que se você colocar aí o tempo de roteiro, com tudo isso, difícil ser abaixo de 1 ano e meio. É entre 1 ano e meio e 2 anos, eu acho, né, para você fazer um quadrinho. Claro que o tempo de escrita do roteiro, né, pode demorar muito tempo, né, para você
Pode ser sim. rápido ou longo, né? Agora, eu acho que é por aí, mais ou menos um ano e meio, 2 anos, assim. Uhum. É que Levando em conta até... que, Uhum. Pode levando em conta que o Aurora eu comecei a escrever como roteiro de cinema em 2004. sim. É Então, que tem essa coisa também de deixar dormir, né? O teu texto dormir, você depois olhar tem. ele. Porque eu ainda estou na fase de, quer dizer, claro que o Caos é novo, né? Eu já escrevi outros roteiros novos, né? Nessa etapa agora de quadrinho, mas eu tenho muita história que eu fui escrevendo ao longo dos anos. Então, por exemplo, um outro dia eu escrevi em 1999 Entendeu? e como teatro ganhei um prêmio no ano de 2000, um prêmio do Ministério da Cultura, de um concurso nacional de dramaturgia no ano de 2000. Então, assim, né, tinha uma coisa que eu escrevi 19 anos atrás, né, Uhum. ou 18 anos atrás, que eu lancei no passado, Uhum. e que de teatro eu primeiro adaptei para cinema, e daí depois, quando eu já tinha lançado, né, o Aurora e Comunhão, eu falei, poxa, por que não lançar um outro dia como quadrinho também, né? Então, eu ainda tenho algumas histórias assim que eu já escrevi há Uhum. anos atrás que eu gostaria de adaptar também para quadrinho, né? Mas eu continuo agora, né, Uhum. também escrevendo outras histórias assim. Como que é o teu processo de escrita, assim? Como tu consegue definir, explicar ele? Tu fica, no caso, alguns tu fez para cinema, né? Uhum. Daí tu imaginava visualmente as coisas para escrever, o cenário já assim, extremamente detalhado, ou tu deixava um pouco mais aberto? Não, para mim é muito. Literalmente eu vejo as imagens assim, né? Eu vejo como se fosse um filme na minha cabeça, assim, né? Aham. Eu acho que muito pela minha experiência, né? Pelo meu background, a minha formação. Uhum. Então, geralmente eu escrevo, inclusive, usando um software para cinema, que é um trabalho extra de adaptar isso para o quadrinho, mas para mim é bom, porque na verdade é mais um processo de decantação, de refinamento. Eu uso meio como tratamentos. Assim. Uhum. Eu fiz especialização no UCLA, então eu prefiro escrever primeiro em inglês, daí de inglês eu traduzo para o português, Uhum. daí do português eu adapto para o quadrinho, né, em português, e daí depois eu tenho que fazer uma adaptação do quadrinho em português para o quadrinho de inglês de novo. Meu. Mas enfim, é interessante que em todo momento que se adapta, realmente você tem que repensar a história, você vai apurando, né? Uhum. Mas é isso, assim, depende. Tem histórias que eu digo muito rápido, né? Quando eu entro dentro do processo criativo mesmo, para mim eu levo talvez um tempo mais assim concebendo a história, né? Eu escrevo à mão mesmo, eu faço um brainstorming de Uhum. pegando ideias assim sem nenhum tipo de censura, até eu ter um momento que eu sinto que eu já tenho realmente a história construída, né? Uhum. Ela vai mudar e tal, mas eu tenho final, eu tenho os personagens, eu tenho a estrutura dela meio, né? Ela já tem uma cara Uhum. e só daí que eu parto para realmente sentar no computador e abrir meu programa e escrever mesmo, né? Quando eu já me, claro, daí aí a história ela pode mudar, ela pode ter novos rumos, eu posso descobrir alguma outra coisa, mas eu já sei aonde que eu estou saindo, aonde que eu vou chegar. Uhum. Inclusive, para quem se interessar, eu tenho um curso online. É um curso que exatamente é para qualquer um, assim, é para desde a pessoa que quer saber se expressar melhor até um executivo que quer fazer a sua apresentação, né, o seu PowerPoint, ali não só de uma forma dissertiva, mas de uma forma narrativa, porque engaja mais as pessoas. Então, é muito bacana chamar O Contador de Histórias, né? Ele é de uma plataforma do Savoir, é só entrar, né? E é uma plataforma digital de ensino, né? Uhum. É um curso que tem exercícios, tem inclusive certificado no final, e onde Legal. exatamente eu falo, né, dessa aí eu não fico só nessa técnica, né, mas eu falo desde um pouco de história, de sociologia, de antropologia, de Uhum. psicologia, de medicina, de ciência, como o nosso cérebro funciona, né? O porquê que a história é uma coisa inerente ao ser humano, né? Porque nós gostamos tanto de história, enfim. Então é um material também que eu Do gosto Rico. bastante, é uma ferramenta que eu acho que pode ser muito útil assim para as pessoas, né? Uhum. Um valor super acessível, né? Nesse processo todo, né,
essas HQs que você criou, quais foram os maiores erros, assim, ensinamentos, assim, o que você... o que na segunda você fez melhor que na primeira, na terceira melhor e... Olha, na verdade, a gente está aprendendo sempre, né? Eu acho que a gente está aprendendo sempre. Eu acho que o que foi melhorando ao longo do tempo foi a minha comunicação com os artistas, né? Exatamente de saber como pedir, entendeu? Saber como estabelecer uma parceria para que ele entenda, né, que eu tenho um resultado que eu estou buscando, né? E que eu exatamente escolhi ele, né? Porque eu gosto do trabalho dele, da arte dele, né? Mas eu fico muito como, vamos dizer assim, o guardião da história, porque eu conheço a história, né, do começo ao fim. Muitas vezes o artista, o desenhista, ele trabalha página por página, então ele não vê o todo, né? Ele muitas vezes ele está focado naquela página e muitas vezes a página pode estar linda, né, visualmente, esteticamente incrível, mas às vezes falta um elemento narrativo ali que ele esqueceu de colocar e daqui a 4 páginas vai ser importante para a história, entendeu? Sim. Então, muitas vezes eu falo, olha, aqui a gente tem que refazer, tem que colocar uma coisa aqui, ou esse personagem, né, ele tá de lado, ele precisa estar de frente, sei lá, sabe? Porque é isso, é um quebra-cabeça, né? Você, muitas vezes, você, né, na história, você planta ali, você dá uma informação para o leitor que aquilo vai fazer sentido algumas páginas na frente. Então, se você exatamente não sabe fazer essa construção, para o leitor ele vai ter aquela sensação de tipo, isso apareceu do nada, sabe? Você fala assim, pô, mas isso caiu do céu, né? O cara meio que parece que você está meio que roubando, né, na história. Fala, pô, mas peraí, do nada isso veio. Então, isso é importante você ir dentro da narrativa e como o quadrinho é visual, você constrói isso visualmente. Então, como eu digo, né? Imagina, às vezes ao longo de um ano, né, que o cara está fazendo, ele de repente não lembra da página que ele já fez há 4 meses atrás e não sabe, e ainda não está com aquilo na cabeça a página que ele vai fazer daqui a 3 meses. Né? Ele não, o texto todo na cabeça, agora eu tô. Então é isso. Eu ver página por página e falar, olha, aqui para exatamente criar essa unidade, entendeu? Então o que eu fui a cada trabalho fui aprendendo exatamente como estabelecer essa comunicação com o desenhista, principalmente o colorista também, mas esse ambiente colaborativo, né? Poder, claro que eu gosto demais, inclusive quando sou surpreso, né? Surpreendido. Sim. Né? Ele me manda uma página e fala, cara, que demais, assim, ficou, né? Mas é isso, assim, é sempre em função da história, né? Eu acho que eu acho que tem que sempre conduzir a história, né? Eu vejo que é um trabalho muito delicado, assim, tu fazer a capa, dá vontade da pessoa abrir, uma página, dá vontade da pessoa ver outra página e assim por diante. Tudo É um isso trabalho... tudo isso tem técnica, querendo ou não, né? A gente tem o que a gente chama de um gancho, né? No cada final de página você tem uma para virada, né? E a capa também, por exemplo, né? A capa é muito importante para ser atrativa, para que ela também, de certa forma, não seja sabe aquela coisa, você vai ver um filme que você vê o trailer, você acha que o filme é uma coisa e o filme é completamente diferente, você se sente meio também enganado, né? E o quadrinho também é um pouco assim, a capa tem que condizer com o conteúdo, né? Então, sabe, ela tem meio que já te dá uma premissa do que visualmente você tem que conseguir tentar, né, reduzir ali numa imagem, num símbolo, né, uma imagem simbólica ali, o que aquela história vai, né, mais ou menos o que é aquilo, né? Então, tudo isso faz parte, né, da brincadeira, né? E eu vi também, eu tava vendo os teus crowdfundings lá, e são muito interessantes. Tu até fez um negócio, eu gostei, que era pegar um rosto da pessoa na foto e colocar como personagem. Sim. Tem várias estratégias ali para o pessoal se engajar e tudo. Aí já são estratégias específicas para o crowdfunding, né? Para você exatamente animar as pessoas a colaborarem e para quem muitas vezes é colecionador, né?
você oferecer outras coisas, né, além do quadrinho, que claro, né, que daí também te ajuda vamos dizer, no teu ticket final, assim, né, você vai colaborar, mas você também tem que entregar para ela mais coisas, né? Então, uma das estratégias bacanas, né, foi de fazer com que a pessoa pudesse ser um personagem. Claro que é uma participação, vamos dizer assim, um filme de participação, mas é ela ter o rosto dela ali desenhada pelo artista, né, na história. Então, para sempre, ela vai ter, né, o rosto ali para... E é muito legal, assim, eu como fã, eu gosto também. Se alguém me convidasse, olha, você quer fazer uma ponta no Rock, De Volta para o Futuro, no Indiana Jones, no Guerra nas Estrelas, né, para mim seria um sonho. Então, eu acho que é uma forma de você engajar, né, a pessoa e é uma especial, né, especial, assim, poxa, né, eu mostro aqui, ó, esse aqui sou eu, né, tá ali registrado. Tem algumas outras, assim, estratégias que você indica para o pessoal que está começando, que tenta fazer um quadrinho via crowdfunding, assim, até assim, na montagem ali das premiações, né? Olha, eu acho que, assim, primeiro, procure ser o mais profissional possível, porque hoje em dia você tem muita competição, você tem muita coisa boa, né? Você abre, em média, olha, cada ano aumenta o número de publicações e ótimo, excelente. Então, você tem que saber que você vai estar concorrendo com muita gente, né? Isso tem, a princípio, um número ainda limitado de gente que colabora. Claro que sempre tem gente nova, né, entrando, mas você vai estar, em qualquer momento, concorrendo com gente muito boa, com projetos muito bons, até mesmo na apresentação do projeto, né? Um vídeo bacana, né? Um projeto bem descrito, bem apresentado. Né? Então, pesquisar, sabe? Vai nos projetos que deram certo, que foram realizados, né? Estuda os projetos, vê o tipo de comunicação, vê os prêmios que eles ofereciam, né? Claro que tem que adequar no teu tamanho. Se eu vou fazer uma história de 16 páginas, um fanzine, eu vou precisar de um orçamento bem menor. Então, eu vou precisar encomendar menos coisas, né? Eu vou, por exemplo, como eu falo, eu já parto de um custo de produção muito grande, né? Porque as minhas histórias são grandes. Então, claro, eu não consigo fazer um crowdfunding com menos de 40 mil, entendeu? Porque é mais ou menos metade de produção e metade a grosso modo, né? É metade para gráfica. Então, assim, eu preciso de bastante gente, né? Colaborando. Agora, inclusive, né, de repente, para quem está começando, faça um projeto menor, menos ambicioso, entendeu? Até para formar um público, assim, para já ter gente que vai, né, acreditou no teu trabalho, você entregou, só recebeu, gostou, né? Aí no próximo, a probabilidade vai ser que ela apoie novamente. Então é isso, para ser o mais profissional possível, né? Na qualidade do desenho, entendeu? Muitas vezes alguém me procura, né, me manda uma mensagem, poxa, eu vejo que a pessoa ainda não está madura, assim, o trabalho não está maduro o suficiente, sabe? Claro, você procura falar com tato, né? Mas não dá para enganar, né? Fala assim, olha, eu acho que, sabe, ainda tem que gastar um tempo, ou se a pessoa é desenhista, faz um curso, sabe? Vai se aprimorar, né? Vai desenvolver. Roteirista também, entendeu? Sabe? Leia mais, vai, sabe? Tem um tempo que não é do nada de uma hora para... Claro que eu acho que todo mundo tem talento, mas tirando as exceções, né, os superdotados, assim, todo mundo tem uma curva de aprendizado, né? Que não para, na verdade, né? E é isso, né? Procurar se associar com as melhores pessoas possíveis, né? Ter valor agregado, né? O que traz um pouco desse termo aí né? É realmente você oferecer um produto de qualidade, assim, que as pessoas vão querer apoiar, né? Elas vão olhar e vão falar, poxa, vale a pena, isso aqui é uma coisa que é bacana, né? Mas, claro, tem um elemento de risco? Tem que arriscar? Tem, entendeu? Mas eu acho que a nossa lição de casa, o que a gente tem que fazer exatamente para aumentar a probabilidade é isso, é procurar fazer um negócio, sabe, não vá querer fazer um crowdfunding se o teu projeto ainda não está, sabe, já não está maduro como projeto, né?
É só uma ideia, tem 2 páginas e tal. Aí, se a gente conseguir o dinheiro, aí a gente vai... Cara, você está correndo um risco enorme, porque vai que você consegue o dinheiro e você não consegue cumprir, Sim. né? Uma grande preocupação é essa, né? Cara, você vai se comprometer com muita gente, entendeu? No caso, por exemplo, do Caos foi o último, eu tive, se eu não me engano, 442 pessoas, eu acho que colaboraram. Bastante gente. Então é uma responsabilidade, né? Eu tenho que entregar, né, um material bom para 400 e tantas pessoas, entendeu? Né? E confiaram em mim, né? Eles né, me deram dinheiro, né? Então eu tenho que cumprir, né? Eu tenho que entregar, né? Então é isso vai dar gráfica, procurar o melhor produto possível, acabamento. E é uma coisa muito legal também que muita gente me elogia o meu trabalho, de repente pode até não gostar, assim, mas é que eu procuro fazer assim um material, só olha e fala assim, é igual o gringo, entendeu? Eu acho que o brasileiro a gente não tem que ter complexo de lata, né? Não. Fazer igual ou melhor, mas tem que ser pelo menos igual a qualquer que você vai na livraria, na banca, sabe, do lado a lado, não tem que deixar de ver, entendeu? Então, papel bom é mais caro, mas claro, né? Claro, eu gostaria que todos os meus fossem capa dura, ainda não são, mas é fazer o máximo possível no teu limite, na tua capacidade. Tu até adiantou minha última pergunta, uma parte. O que a pessoa precisa, assim, para se desenvolver e criar o seu próprio quadrinho? Tu já falou, tem que ter, noções de desenho ali, se ela for desenho, se tinha umas boas noções, né, sabe desenhar bem, ou escrita muito boa também, pensar bem o argumento. Olha, eu não quero ser muito rigoroso, porque apesar que, né, eu não acredito que, né, que a tua audiência já deve a maioria ser adulta, mas assim, eu comecei desenhando criança, eu mesmo fazia rabisco, entendeu? Desenho, fazia as minhas historinhas na escola, aí já no ginásio eu fazia fanzine, desenhava os meus amigos da classe. É um processo, entendeu? Quer dizer, anos depois eu não sabia que ia me levar, mas eu acho que na vida começa assim, da tua vocação, aquilo que é natural, você tem um chamado para fazer. Então, assim, às vezes parece que eu estou sendo, né, rigoroso. Então, assim, começa isso no teu prazer, né, na criança, no jovem desenhando ali, né? Todo mundo, acho que na escola tinha um amigo que ficava o tempo inteiro desenhando. Geralmente esse cara que talvez vá trabalhar com isso ou não, né? Mas já tem essa inclinação. Ou para narrativa também, que gosta de cinema, que, sabe? E começa a escrever, né? Eu comecei assim, sem técnica nenhuma, sabe? Comecei a escrever na época com máquina fotografar, não sabia a linguagem, não sabia, ia escrevendo. Aí, sabe, comprei um primeiro livro, um manual de roteiro, depois comprei um segundo livro, aí fui fazer faculdade, né? Aí sabe, aí eu fui me aprimorando, e são anos, né? Então muita gente hoje, depois que eu lancei as coisas, fala, poxa, mas do nada você começou? Do nada. A pessoa não sabe que tem pelo menos 20 anos aí de estudo, né? Mas eu acho que todo mundo tem que começar um dia, ninguém nasce sabendo, né? Isso que eu falo, tem que arriscar. Eu mesmo, quando falei, poxa, será que, né, se eu vou arriscar, vou fazer? Não, tem que fazer. E aí é bom que você não tenha medo, né? A gente não tem que ter medo de fazer, né? Preocupar, não, e o que vão achar, Olha, o Dan Brown, né, o autor lá do Código da Vinci. Código da Vinci e tal, ele fala assim, escreva como se ninguém estivesse vendo. E ninguém está vendo. A verdade é essa, ninguém está aí. Então, não adianta você se preocupar né, a priori, assim, o que, não, o que vão... Não, ninguém está aí, entendeu? Então, no momento que você lançar, as pessoas vão falar, legal ou não. Sabe, mesmo que a crítica, vão melhorar no próximo, né? Claro, se você realmente não tiver zero feedback, aí você fala, bom, vou jogar bola, vou fazer outra coisa, né? Mas eu acredito que todo mundo tem história para contar, porque história é muito humano, né? Isso todo mundo, você passou a sua vida já é uma história, né? Então, eu acredito, né? Eu vejo muito isso, assim, é um fenômeno humano, né? E é uma coisa que eu falo um pouco no meu curso, né? Qualquer avô sabe contar uma historinha, um pai para um filho, né? Isso é uma coisa muito intrínseca do ser humano, né? A gente vê a nossa vida, aí entrando numa questão mais filosófica, né? E epistemológica, a gente vê a nossa vida como uma história, né? Como uma narrativa.
Então, eu acho que é você juntar essas duas coisas, né? Porque primeiro tem que ter um desejo disso, de ser comunicado, senão a pessoa vai querer escrever. Porque se é para ficar famoso, não faça, né? Então, é por um desejo de comunicar alguma coisa. Depois é o prazer, tem que ter prazer nisso também, mesmo sem técnica. E aí você vai buscar, né, técnica para se aprimorar, entendeu? Vai buscar instrumento, né, para como que eu posso, né, exatamente apresentar esse material de uma forma, né, de uma forma digna, né, de uma forma. E aí é isso, é meter a cara e fazer mesmo, né? Então eu sou super incentivador assim de que o pessoal faça, né? Você só tem que, né, saber exatamente ter uma autocrítica, saber assim, onde eu estou, em que momento eu estou, né? Será que eu já posso? Eu já estou maduro assim para. Muitas vezes tal, sabe, começa, mostra para alguém, mostra, sabe, dá para alguém ler, alguém que você confia, né? Que não vai te detonar, entendeu? Mas que também vai ser honesto, fala, olha. E você vai sentindo, fala, até um momento você fala, não, realmente agora sabe, já posso. E muitas vezes, assim, com a parte gráfica, né, você vê, tem quadrinhos, cara, que não são aquela grande maravilha graficamente, inclusive que o estilo é meio sujo, ou que o estilo é até mais. Rústico, assim, não sei. Mas que caso, com todo caso, é muito super divertido, é muito legal, entendeu? Então, né, tem que ter cuidado também. Não, eu tenho que ser igual ao John Byrne, que é uma lenda dos quadrinhos, o Frank Miller. Né? Claro, a gente tem referências, a gente procura, né, para melhorar, mas tem coisa que às vezes é muito mais legal, né, uma coisa direta, crua, assim, no teu traço mesmo, mas que tem eu acho que essa identidade, essa voz própria, né? Assim, não seja igual, né? Não sabe, não estou procurando copiar alguém, ser aquela coisa pastorizada, né? Então, eu acho que geralmente quando você escreve mais pensando em você, naquilo que você gostaria de ler, né? Naquilo que você é o teu primeiro leitor, é o teu primeiro crivo, né? Fala, cara, eu gosto, eu estou satisfeito, né? Espero que, né, que cada um tenha bastante referência, tenha lido bastante, enfim, um gosto um pouco apurado, mas enfim, se você está satisfeito, eu acho que já é um ótimo ponto de partida, sabe? Assim, agora, se você mesmo duvida daquilo que você escreveu, talvez eu ainda não esteja pronto, né? Mas é isso, vai ler, né? Dá para pessoas lerem, vai. Mas cara, eu sou 100%, inclusive, né? Agora com essas, né, facilidades de crowdfunding e tudo, eu sou incentivo demais, assim, a fazer, e mesmo que, cara, eu fazia, né, antigamente o fanzine era no mimeógrafo, mas você pode fazer com xerox, entendeu? Tem muita feira de quadrinho que vem o pessoal jovem e vem entregar o quadrinho dele e fala, eu fiz, e é no xerox, né? Assim, às vezes impressão colorida, mas tem muita coisa que é bacana, que você fala, pô, cara, legal, continua aqui, você vê que aqui, sabe, você ainda tem né, daqui a 2, 3 anos, 4 anos, você vai estar. Tem coisa que às vezes já tá bom ali, você fala, cara, talento nato aqui, entendeu? Mas é assim, é vontade, né? Muito da vontade pessoal da pessoa querer fazer, né? Lutar contra o perfeccionismo, né? Esse conselho que tu deu vale para muita coisa. O perfeccionismo é perigoso porque muitas vezes ele pode paralisar a gente, né? Então, eu acho que a gente tem que saber medir, claro, procurar fazer o melhor que você pode fazer, excelência, né? mas também sem ser alguma coisa que te sufoque, né? Entendeu? Tem gente que eu tenho amigos que desenham, que falam assim, pô, o cara é sensacional, mas ele não consegue, ele não daria para fazer um quadrinho porque o cara ele nunca vai estar satisfeito, ele vai ficar numa página uma semana apagando e refazendo, apagando. É diferente, né? Tem que produzir. Você olha, você fala assim, cara, tá sensacional, tá fantástico, mas na verdade, é insegurança. Não é que o cara, não é que ele não acha que tá bom, é que ele, na verdade, é um medo que ele tem da crítica, entendeu? Então, a gente tem que abrir um pouco mão, né? Isso, até para mim, né? No começo, uma coisa que durante os anos, é claro que o cinema é muito difícil, né? Porque é muito mais caro de fazer cinema e tudo, mas assim, eu tinha um pouco de receio, né? Até porque eu já tinha uma carreira como ator, eu falei assim, poxa, será que agora
pessoal vai cair matando em cima, É. é aquele ator que está querendo fazer uma outra coisa. Uhum. Mas é isso, uma coisa que para mim é muito liberadora, né? É esse pensamento, cara, todo mundo começou um dia, né? Uhum. O Spielberg, o jornal, eu não estou me comparando, mas assim, o cara, Uhum. o melhor né, que você pode imaginar, o cara começou um dia, entendeu? Né? E é isso, né? É que muitas vezes a gente não vê esses primeiros trabalhos dessas pessoas que estão lá no topo Exato, do mundo, né? exato. Eu não lembro se o Thomas Edison falou que para cada sucesso que ele teve, ele tinha não sei quantos fracassos, assim, né? Uhum. Então é isso, né? Quer dizer, muitas vezes, cara, você, né? E é isso, né? E os erros, eles te ensinam, né? Muitas vezes, né, os fracassos te ensinam a como você né, não errar, não realmente não cometer o mesmo erro, né? Essa curva faz parte da curva de crescimento, né? Uhum. Eu vejo até, assim, quando eu comecei simplificando, eu já devia existir há uns 4, 5 anos. Só que eu ficava tanto naquela, putz, tem que ser perfeito, tem que ficar certo na câmera, eu tenho que falar bem, isso, aquilo, que demorou uma vida. Depois fui olhar também, assim, alguns videocasts de gente muito boa hoje em dia, tipo Gary Vaynerchuk. Os primeiros que ele fez são terríveis. O Nerdcast, que é maravilhoso, era terrível no começo. Só que tu vai melhorando, né? Que bom, né? Porque imagina se fosse o contrário, né? Se começasse sensacional e fosse piorando, né? O melhor é isso, né? Começar e ir melhorando, né? Então, é assim, né? Eu acho... E bom, né? Claro, né? Agora vou fazer uma minha propaganda aí. Momento jabá importante. Né? Para quem se interessar, tem o curso, né? Como eu falei, para quem eu acho que vale, tem que investir alguma coisa em você mesmo, né? Se aparelhar, ter ferramentas, né? Para você estudar. Então, o curso da Savoy é muito bom para isso, para quem quer escrever não só profissionalmente, mas de uma forma até como hobby, até para, né, nas suas outras áreas, porque eu acho que no mundo empresarial cada vez mais dominar essas técnicas, né, de narrativa é considerado muito importante, mesmo em vendas, enfim. Sim. Recomendo, né, né, se você puder aí deixar na descrição o link. Tem para quem quiser conhecer mais do universo dos quadrinhos, né, independentes no Brasil, aí com vários autores falando da sua experiência, né, você vendo muitos exemplos visualmente, o Traço Livre, o documentário, né, que é muito bacana. Inclusive, ganhou o HQ Mix ano passado, né, que é o maior prêmio de quadrinho no Brasil, a gente ganhou com o Traço Livre. E também, para quem quiser conhecer os meus quadrinhos, né, então, o Aurora, que é o primeiro, que é uma ficção científica, né, com ação, sociedade, muita ciência, muito legal. Depois, né, o Comunhão, né, que daí é aventura com ação, suspense, uma reflexão muito bacana também, de como você vencer o mal e sobreviver. E um outro dia que, enfim, lancei no passado, também está sendo super elogiado, as pessoas, uma mensagem muito bacana, né, de como escapar das armadilhas aí. E em breve o Caos, que é a continuação do Aurora, né, que também estou super feliz, muito orgulhoso, assim, já tá quase para ir para a gráfica, assim, já estamos terminando a produção. É isso, tem um link aí que é do Facebook, que é a página do Aurora. Quem quiser é só entrar em contato, eu mando autografado pelo correio, por carta registrada, chega bonitinho na sua casa, e enfim, aí vai ser um prazer poder conversar depois, saber o que achou, o que gostou. Eu vou deixar todos os links, né, embaixo aqui no YouTube, também no iTunes, Spotify, no SoundCloud, Google Podcast, todos os lugares, né? Agradeço, Felipe, né? Foi bom te conhecer. Imagina, eu que agradeço, Robson. Obrigado. Lembro de você das novelas ainda. Legal. Então, muito obrigado, né? Acho que o pessoal entendeu um pouquinho mais esse mercado de quadrinhos independentes. Quem gosta já começou a ter um pouco mais de noção de como fazer. Acho que foi muito positivo, né? E, pessoal, toda quarta-feira, novo episódio ao meio-dia. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, entrar nos links do Felipe, comprar o curso, comprar os HQs. E até a próxima.